Capítulo 16. Jasper. Quando Nina e Mathias entraram correndo no túmulo, Jasper quis pular da mesa e dançar valsa com os dois. Ele havia passado a última hora tentando explicar a Quay como iriam chegar à embaixada, e estava começando a ter a impressão de que o garoto estava se fazendo de tonto, possivelmente porque estava gostando dos gestos ridículos de Jasper. Poderia repetir a última parte? Quay disse agora, inclinando-se um pouco mais para perto. Nina, disse Jasper, será que pode facilitar essa conversa? Graças aos santos, disse a Inês, abandonando seu trabalho na mesa com Wylan e Cass. Estavam montando uma maçaroca de arames e equipamentos que Cass havia roubado do Circus Zircoa. Wylan havia passado as últimas 2 horas fazendo modificações para garantir a segurança de Inês nos silos, anexando grampos magnetizados que prenderiam suas laterais de metal. Por que continua olhando para ele? Disse Quay. Eu tenho a mesma aparência dele. Você poderia olhar para mim. Não estou olhando para ele, protestou Jasper. Estou supervisionando seu trabalho. Quanto antes Quay entrasse naquele navio, melhor. A tumba estava começando a parecer cheia demais. Conseguiu fazer contato com os refugiados? A Inês perguntou, acenando para Nina se aproximar da mesa e limpando um lugar para ela se sentar. Tudo saiu tranquilamente, disse Nina, tirando o fato de ter quebrado algumas janelas e quase sermos baleados. Cass olhou da mesa para ela, sua atenção atraída. Uma aventureira na Ráfica Proibida? Perguntou Jasper. Nada que eu não conseguisse dar um jeito, disse Nina. Por favor, me diga que tem algo para comer. Está com fome? Disse a Inês. Todos arregalaram os olhos para ela. Ela fez uma reverência. Sim, sim, Nina Zenick está com fome. Agora, será que alguém pode me alimentar antes que eu seja forçada a cozinhar um de vocês? Não seja ridícula, disse Jasper. Você não sabe cozinhar. A Inês já estava revirando o que restava do estoque de comida, colocando as ofertas escassas de bacalhau salgado, carne seca e biscoitos antigos na frente de Nina. O que aconteceu na taverna? Cass perguntou. Os refugiados estavam escondidos na embaixada, disse Mathias. Encontramos o líder deles, disse Nina. Ficarão esperando notícias nossas. Ela enfiou 2 biscoitos na boca. Esses estão horríveis. Vá com calma, disse Mathias. Você vai engasgar. Vale a pena, disse Nina, tentando engolir. Por biscoitos? Estou fingindo que são uma torta. Quando o barco parte... Descobrimos um carregamento de melaço indo para o esquervo, que partirá às 11 badaladas, disse a Inês. Specht está trabalhando na documentação agora. Ótimo, disse Nina, tirando um pedaço de papel do bolso e desamarrotando-o em cima da mesa. Um desenho de Mathias olhou para eles. Precisamos sair da cidade o mais rápido possível. Droga, disse Jasper. Kais e Wylan ainda estão na frente. Ele apontou para o lugar onde haviam colado o restante dos cartazes de procurado. Jasper, Kais e a Inês estavam todos lá. Van Eck ainda não havia se atrevido a colar o rosto de Quay Yu-Bu sobre todas as superfícies de Keredan, mas tinha que manter a farsa de que procurava seu filho. Então também havia um cartaz oferecendo uma recompensa pelo retorno seguro de Wylan Van Eck. Ele mostrava suas feições antigas, mas Jasper não pensou que fossem muito parecidos. Só faltava o de Nina. Ela nunca havia encontrado Van Eck, e apesar de ter conexões com os Drags, era possível que ele não soubesse de seu envolvimento. Mathias examinou os cartazes. 100.000 krugs? Ele olhou incrédulo para Kais. Você não vale esse montante. A ponta de um sorriso se insinuou nos lábios de Kais. Como o mercado desejar. Nem me fale, disse Jasper. Só estão oferecendo 30.000 por mim. A vida de vocês está em jogo, disse Wylan. Como podem agir como se fosse uma competição? Estamos presos em uma tumba, mercantezinho. Temos que aproveitar a ação, seja lá de onde ela vier. Talvez devêssemos todos ir para a Ráfica, disse Nina, batendo no cartaz de procurado de Inês. Não é seguro para vocês permanecer aqui. Não é má ideia, disse Cass. A Inês virou para ele de repente. Você iria para a Ráfica? Sem chance. Ficarei na encolha por aqui. Quero ver a vida de Van Eck se despedaçar quando o martelo cair. Mas você poderia vir, disse Nina para Inês. Jasper, nós poderíamos levar Com também.
Jasper pensou em seu pai, enfiado em alguma suíte luxuosa em Geldrenner, provavelmente fazendo um buraco na parede de tanto andar de um lado para o outro. Apenas 2 dias haviam se passado desde que vira as costas largas de seu pai desaparecendo por entre as lápides quando Rory o levou do véu negro. Mas parecia ter se passado muito mais tempo. Desde então, Jasper quase tinha sido morto por caçadores de grichas e agora estava com a cabeça a prêmio. Mas se eles conseguissem realizar o trabalho aquela noite, seu pai não teria de saber de nada daquilo. Nem pensar, disse Jasper. Quero que o papi receba o dinheiro dele o mais rápido possível e volte para Novizen. Não dormirei tranquilo enquanto ele não estiver seguro na fazenda. Vamos nos esconder em seu hotel até Van Eck ter sido desacreditado e o mercado de açúcar enlouquecer. A Inês, disse Nina. Todos olharam para a Espectro, exceto Jasper. Ele preferiu olhar para Cass, curioso para ver como reagiria à possibilidade de a Inês sair da cidade. Mas a expressão de Cass permaneceu impassível, como se estivesse esperando para ouvir que horas o jantar seria servido. A Inês sacudiu a cabeça. Quando eu for para Rávica, será a bordo do meu próprio navio, pilotado pela minha própria tripulação. Jasper ergueu as sobrancelhas. Desde quando você é uma mulher do mar? E que pessoa em sã consciência iria querer passar mais tempo em um barco? A Inês sorriu. Ouvi dizer que esta cidade enlouquece as pessoas. Cass tirou o relógio do colete. Está quase dando 8 badaladas. Van Eck está se reunindo com o conselho mercante em sua casa hoje à noite. Acha que eles vão designar mais recursos para procurar o Island? Perguntou Nina. Provavelmente. Isso não é mais problema nosso. O barulho e as pessoas chegando e partindo oferecerão uma boa cobertura para o Island e eu conseguirmos tirar o selo do cofre. Nina e a Inês chegarão ao Recife Doce na mesma hora. Os guardas patrulham o perímetro dos silos constantemente e eles levam cerca de 12 minutos para contornar a cerca. Eles sempre deixam alguém para vigiar o portão, então sejam espertos em sua abordagem. Ele colocou uma garrafa arrolhada sobre a mesa. Isso aqui é extrato de café. Quay, Nina, Jasper, quero que todos vocês usem um monte disso. Se aqueles soldados Shu realmente podem farejar grichas, talvez isso os afaste. Café? Perguntou Quay, estourando a rolha e dando uma cheirada. Esperto, disse Jasper. Costumávamos cercar carregamentos ilegais de Juda e especiarias com café moído para afastar os cães da Steadwatch. Confunde o olfato deles. Nina pegou a garrafa e passou uma quantidade generosa do extrato atrás de suas orelhas e em seus punhos. Vamos torcer para que funcione do mesmo jeito com os Kergood. É melhor seus refugiados estarem preparados, disse Cass. São quantos, afinal? Menos do que pensei. 15 e... também algumas pessoas da embaixada. Um total de 17. Mais você, Mathias, Wyland e Quay. 21. Speck falsificará a carta de acordo. Eu não vou, disse Wyland. Jasper cruzou os dedos para fazê-los ficarem parados. Não? Não vou deixar meu pai me expulsar da cidade novamente. Por que todo mundo está tão determinado em permanecer nessa cidade miserável? Nina resmungou. Jasper inclinou a cadeira para trás, estudando Cass. Ele não se mostrou surpreso com o fato de Wyland querer permanecer em Queridan. Você sabia, disse ele encaixando as peças. Você sabia que a mãe de Wyland está viva? A mãe de Wyland está viva? Perguntou Nina. Por que acha que deixei vocês dois irem para Olendal? Perguntou Cass. Wyland piscou. E você sabia que eu estava mentindo a respeito da pedreira? Jasper sentiu uma faísca de raiva. Uma coisa era Cass aprontar com ele, mas o Wyland não era como o restante do grupo. Apesar das crueldades de seu pai, o Wyland não havia deixado as circunstâncias ou aquela cidade acabarem com a bondade que havia dentro de si. Ainda acreditava que as pessoas podiam fazer a coisa certa. Jasper apontou o dedo para Cass. Não devia tê-lo enviado para Santa Hilde desavisado daquele jeito. Foi cruel. Foi necessário. O Wyland havia cerrado os punhos. Por quê? Porque você ainda não entendia quem seu pai realmente é. Poderia ter me falado. Você estava com raiva. A raiva desvanece. Eu precisava de você indignado, com vontade de dar o troco. O Wyland cruzou os braços. Bem, você conseguiu. Cass cruzou as mãos sobre a bengala. Está ficando tarde.
Então tratem de parar de ficar com dó do pobre Wylan e concentrem-se nas tarefas a cumprir. Mathias, Jasper e Quay partirão para a embaixada às 9h30. Cheguem pelo canal. Jasper, você é alto, moreno e se destaca fácil. Tudo sinônimo para encantador. E isso significa que terá que tomar o dobro do cuidado. Sempre existe um preço a ser pago pela grandeza. Tente levar isso a sério, disse Cass, sua voz soando como uma lâmina enferrujada. Aquilo era preocupação de verdade? Jasper tentou não se perguntar se a preocupação era com ele ou com o trabalho. Sejam rápidos e levem todo mundo para as docas às 10. Não quero todos vocês perambulando por aí chamando atenção. Vamos nos encontrar no terceiro porto, Ancoradouro 15. O navio se chama Verheider. Ele faz a rota entre Kersh e Havika várias vezes durante o ano. Ele se levantou. Sejam espertos e discretos. Nada disso vai funcionar se Van Eck perceber o que está acontecendo. E se cuidem, adicionou a Inês. Quero comemorar com todos vocês quando aquele navio deixar o porto. Jasper também queria. Queria ver todos eles em segurança quando aquela noite acabasse. Ele levantou a mão. Vai ter champanhe? Nina terminou o último biscoito lambendo os dedos. Eu vou estar lá, e eu sou efervescente. Depois disso, não havia nada para fazer além de terminar de empacotar o equipamento. Não haveria um grande adeus. Jasper se aproximou da mesa onde Wylan arrumava sua bolsa de couro e fingiu procurar algo na pilha de mapas entre documentos. Ele hesitou, mas acabou falando. Pode ficar comigo e com meu papi, se quiser, no hotel, se precisar de um lugar para esperar tudo esfriar. Sério? Claro, disse Jasper com um sacolejo de ombros que não pareceu certo. A Inês e Cass também. Não podemos nos dispersar antes de a vingança ser concluída. E depois disso, quando o empréstimo do seu pai for pago, você voltará para Novizem? Deveria. Wylan esperou. Jasper não tinha uma resposta para ele. Se ele voltasse para a fazenda, estaria longe das tentações de Sheridan e do Beryl, mas provavelmente encontraria algum tipo novo de confusão para se meter, e ele teria tanto dinheiro. Mesmo depois que o empréstimo fosse pago, ainda restaria mais de 3 milhões de krugs. Ele deu de ombros novamente. Cass é o planejador. Claro, disse Wylan, mas Jasper notou o desapontamento em seu rosto. Imagino que já tenha planejado todo o seu futuro. Não, só sei que vou tirar minha mãe daquele lugar e tentar construir algum tipo de vida para nós. Wylan apontou para os cartazes na parede. É realmente isso que você quer? Ser um criminoso? Continuar pulando do próximo serviço para a próxima briga para o próximo desastre iminente? Sinceramente, Jasper sabia que Wylan provavelmente não iria gostar do que ele diria em seguida. Está na hora, disse Cass da porta. Sim, é isso que eu quero, disse Jasper. Wylan colocou a bolsa sobre o ombro e, sem pensar, Jasper estendeu a mão e ajeitou a alça. Ele não a largou. Mas não é tudo o que eu quero. Agora, disse Cass. Vou bater na cabeça dele com aquela bengala. Jasper soltou a alça. Sem luto, sem funerais, Wylan disse calmamente. Ele e Cass desapareceram pela porta. Nina e a Inês eram as próximas. Nina desapareceu por uma das passagens para trocar a ridícula roupa fierdana e vestir calças, casaco e túnica práticas, tudo de traço e corte ravicano. Ela havia levado Mathias com ela e emergido amarrotada e ruborizada vários minutos depois. Concentrando-se na tarefa, Jasper não conseguiu evitar a pergunta. Estou ensinando a Mathias tudo sobre diversão. Ele é um aluno excelente, muito aplicado nas aulas. Nina, Mathias interveio. Tem problemas com a atitude, mas demonstra ter margem para a melhora. A Inês deu um cutucão na garrafa de extrato de café na direção de Jasper. Tente ser prudente esta noite, Jess. Sou tão bom em ser prudente quanto Mathias é em se divertir. Sou perfeitamente bom em me divertir, Mathias resmungou. Perfeitamente, Jasper concordou. Ele queria dizer mais coisas para todos eles, principalmente para a Inês, mas não na frente dos demais. Talvez nunca, admitiu. Ele devia a Inês um pedido de desculpas. Foi seu descuido que os meteu na emboscada no quinto porto antes de partirem para o trabalho na Corte do Gelo, e o erro quase custou a vida da Espectro. Mas como diabos você se desculpa por algo assim? Desculpe-me por minha causa, você quase morreu esfaqueada? Quem quer Waffles?
Antes que pudesse pensar mais no assunto, a Inés o beijou na bochecha. Nina levantou o dedo do meio para a parede com os cartazes de procurados e Jasper se viu preso esperando dar as 9 badaladas e meia, sozinho no túmulo com um Quay carrancudo e um Mathias que não parava de andar para lá e para cá. Quay começou a reorganizar as anotações em sua mochila. Jasper sentou-se à mesa. Precisa de tudo isso? Preciso, disse Quay. Já esteve em Ravka? Pobre garoto, está assustado, pensou Jasper. Não, mas você terá Nina e Mathias para te fazer companhia. Quay olhou de relance para Mathias e sussurrou. Ele é muito sério. Jasper teve de rir. Eu não o chamaria de alegre, mas tem suas boas qualidades. Estou te ouvindo, Ferrey, Mathias resmungou. Ótimo, odiaria ter que gritar. Não está nem um pouco preocupado com os outros? Perguntou Mathias. Claro que estou, mas todos nós já saímos das fraldas. A época de se preocupar acabou. Agora vem a parte divertida, disse ele, tocando nas suas armas. A ação. Ou a morte, Mathias murmurou. Sabe tanto quanto eu que Nina não está em sua melhor forma. Ela não precisa estar hoje à noite. A ideia toda é não se meter em briga, infelizmente. Mathias parou de zanzar e sentou-se à mesa na frente de Jasper. O que aconteceu na casa do lago? Jasper ajeitou o canto de um dos mapas. Não tenho certeza, mas acho que ela sufocou um sujeito até a morte com uma nuvem de poeira. Não entendo, disse Mathias. Uma nuvem de poeira? Ela controlou estilhaços de ossos hoje. Ela nunca havia feito isso antes da Parém. Acho que ela pensa que a mudança é temporária, um efeito residual da droga, mas... Ele se virou para Quay. Será que a Parém seria capaz de alterar o poder de um Grisha? Mudá-lo? Destruí-lo? Quay brincou com o desfecho de sua mochila de viagem. Acho que é possível. Ela sobreviveu à abstinência. Isso é raro. E sabemos tão pouco sobre a Parém, sobre o poder Grisha. Não dissecaram gente o suficiente para resolver a charada? As palavras escaparam da boca de Jasper antes que pudesse pensar melhor sobre elas. Ele sabia que não eram justas. Quay e seu pai também eram Grishas, e nenhum dos dois esteve em posição de impedir o Shu de conduzir seus experimentos em outros Grishas. Está com raiva de mim? Disse Quay. Jasper sorriu. Não sou o tipo de sujeito raivoso. Sim, você é, disse Mathias, raivoso e assustado. Jasper olhou Fierdano o grandalhão de cima a baixo. Como é que é? Jasper é muito corajoso, protestou Quay. Obrigado por reparar. Jasper esticou as pernas e cruzou um tornozelo sobre o outro. Tem alguma coisa para dizer, Mathias? Por que não quer ir para Ravka? Meu pai... Seu pai poderia ir conosco hoje à noite. E se está tão preocupado com ele, por que não está lá no hotel com ele? Não vejo como isso seria da sua conta. Sei como é sentir vergonha de quem você é, do que você fez. Realmente quer começar essa conversa, caçador de bruxas? Não tenho vergonha, tenho cuidado. Graças a pessoas como você e seus amigos Driscoll, o mundo é um lugar perigoso para pessoas como eu. Sempre foi, e pelo visto não parece que vai melhorar tão cedo. Quay se esticou e tocou a mão de Jasper, seu rosto implorando. Entenda, por favor, o que fizemos, o que meu pai fez. Estávamos tentando tornar as coisas melhores, encontrar um jeito de os Grishas... Ele fez um gesto como se pressionasse algo para baixo. Suprimirem seus poderes? Sugeriu Mathias. Sim, exatamente. Para se esconderem mais facilmente. Se os Grishas não usam seus poderes, eles ficam doentes. Eles envelhecem, cansam-se com facilidade, perdem o apetite. É uma das formas de os Shu identificarem Grishas tentando viver em segredo. Eu não uso meu poder, disse Jasper. E ainda assim... Ele ergueu os dedos, enumerando seus pontos enquanto falava. 1. Em resposta a um desafio, literalmente comi uma bandeja inteira cheia de waffles encharcadas de calda de maçã e quase voltei para pegar mais. 2. Falta de energia nunca foi um problema para mim. 3. Não fiquei doente nem um dia da minha vida. Será que não? Disse Mathias. Existem muitos tipos de doença. Jasper tocou seus revólveres. Pelo visto, havia muita coisa passando pela cabeça do Fierdano naquela noite. Quay abriu sua mochila e pegou uma lata de Jurda comum, o tipo vendido em cada lojinha em Caredan. Jurda é um estimulante, bom para lutar contra a fatiga.
Meu pai achava que era a resposta para ajudar a gente como nós. Se ele pudesse encontrar a fórmula correta, ela permitiria que os Grishas permanecessem saudáveis enquanto escondiam seus poderes. Não saiu exatamente como esperado, não foi? Disse Jasper. Talvez ele estivesse um pouco bravo. Os testes não saíram conforme o esperado. Alguém no laboratório deu com a língua nos dentes. Nossos chefes descobriram e pensaram em um destino diferente para Parém. Ele sacudiu a cabeça e gesticulou na direção da mochila. Agora tento me lembrar dos experimentos do meu pai. É isso que anda rabiscando nos seus cadernos? Também mantenho um diário. Deve ser fascinante. Dia 1, sentei na tumba. Dia 2, sentei na tumba mais um pouco. Mathias ignorou Jasper e disse: E já conseguiu alguma coisa? Quay franziu a testa. Algum, acho. Em um laboratório com cientistas de verdade, talvez tenha mais. Não sou meu pai. Ele era um fabricador. Sou um infernal. Não é nisso que eu sou bom. E você é bom em quê? Perguntou Jasper. Quay lançou-lhe um olhar reflexivo. Depois franziu o senho. Nunca tive a chance de descobrir. Levamos uma vida cheia de medo em Churran. Nunca foi nossa casa. Aquele era um sentimento que Jasper certamente podia entender. Ele pegou a lata de Jurda e abriu a tampa. Era material de qualidade. Aroma adocicado, as florações secas quase inteiras e de uma cor laranja vibrante. Acha que se tivesse um laboratório e alguns fabricadores Grisha por perto, você seria capaz de recriar as experiências de seu pai e de algum modo tentar descobrir um antídoto? Assim espero, disse Quay. Como ele funcionaria? Ele expurgaria a Parém do corpo? Perguntou Mathias. Sim, tiraria a Parém, disse Quay. Mas mesmo que tenhamos sucesso, como administrar o antídoto? Teria de chegar perto bastante para injetá-lo ou fazer alguém o engolir, disse Mathias. E quando entrar no alcance da pessoa, você já era, concluiu Jasper. Jasper pinçou com os dedos uma das florações de Jurda. Cedo ou tarde, alguém descobriria como criar sua própria versão da Jurda Parém, e quando fizesse isso, uma dessas florações poderia valer uma pequena fortuna. Se ele se concentrasse em suas pétalas, mesmo que um pouco, poderia senti-las se quebrando em seus componentes menores. Não era exatamente como ver. Estava mais para sentir todas as minúsculas partes diferentes de matéria que formavam o todo. Ele devolveu a flor para a lata. Quando era um garotinho, deitado nos campos de seu pai, descobriu que podia vazar a cor da floração de uma Jurda, pétala por pétala. Em uma tarde tediosa, ele havia branqueado letras maiúsculas formando um palavrão no pasto a oeste. Seu pai ficou furioso, mas também ficou assustado. Gritou com Jasper até ficar rouco, e então, como simplesmente se sentou lá, olhando para ele, mãos enormes entrelaçadas em torno de uma caneca de chá para impedi-las de tremer. No início, Jasper pensou que seu pai estava bravo com o palavrão, mas não era por isso. Jess, disse ele por fim, você tem de me prometer que nunca mais vai fazer isso. Sua mãe tinha o mesmo dom, e ele só vai lhe trazer sofrimento. Prometo, disse Jasper rapidamente, querendo consertar as coisas, ainda abalado por ver seu paciente e gentil pai com tanta raiva. Mas tudo o que ele pensou foi: minha mãe não parecia estar sofrendo. Na verdade, sua mãe parecia estar feliz com tudo. Ela era Zimene, sua pele tinha um tom profundo de ameixa, e ela era tão alta que seu pai tinha de inclinar a cabeça para trás para olhá-la nos olhos. Antes de Jasper ter idade para trabalhar nos campos com seu pai, ele tinha permissão de ficar em casa com ela. Havia sempre roupa para lavar, comida para cozinhar, madeira para ser cortada, e Jasper amava ajudá-la. Como vai a minha terra? Ela perguntava todos os dias quando seu pai voltava do campo. Mais tarde, Jasper soube que a fazenda tinha estado no nome dela, um presente de casamento de seu pai, que tinha cortejado Adit Healy por quase um ano antes que ela se dignasse a lhe dar atenção. Florescendo, ele diria, beijando-a na bochecha, assim como você, meu amor. O pai de Jasper sempre prometia brincar com ele e ensiná-lo a esculpir à noite, mas invariavelmente, depois do jantar, Com caía no sono perto da lareira, botas ainda nos pés, suas solas manchadas do laranja da Jurda. Jasper e sua mãe retiravam-lhe os sapatos, sufocando as risadas.
Depois o cobriam com um cobertor e cuidavam do restante das tarefas da noite. Eles limpavam a mesa e traziam a roupa do varal, e ela colocava Jasper na cama. Não importava o quanto estivesse atarefada, não importava quantos animais precisassem ser esfolados ou quantas cestas precisavam ser consertadas. Ela parecia ter a mesma energia infinita de Jasper, e sempre tinha tempo para cantar uma canção ou contar uma história para ele antes de dormir. Foi a mãe de Jasper quem o ensinou a cavalgar, colocar a isca, limpar um peixe, depenar uma codorna, acender uma fogueira com apenas 2 gravetos e preparar uma xícara adequada de chá. E ela o ensinou a atirar. Primeiro com uma arma infantil de chumbinho que era pouco mais do que um brinquedo, depois com pistolas e um rifle. Qualquer um pode aprender a atirar, ela lhe falou, mas nem todo mundo consegue acertar. Ela lhe ensinou a observação à distância, como rastrear um animal através das moitas, as peças que a luz podia pregar em seus olhos, como determinar a velocidade do vento, como atirar correndo e mais tarde sentada em um cavalo. Não havia nada que ela não pudesse fazer. Também havia as lições secretas. Às vezes, quando chegavam em casa à tarde e ela precisava fazer o jantar, ela fervia a água sem sequer aquecer o fogão. Fazia o pão crescer apenas olhando para ele. Ele a tinha visto limpar as manchas das roupas apenas roçando os dedos sobre elas, e fabricava sua própria pólvora, extraindo o salitre de um lago há muito tempo seco, perto de onde moravam. Por que pagar por algo que eu sei fazer melhor? Ela perguntava. Mas nada de comentar isso com seu papi, Quando Jasper perguntava o motivo, ela apenas dizia: porque ele já tem muita coisa para se preocupar, e não gosto quando ele se preocupa comigo. Mas seu papi se preocupava, especialmente quando um dos amigos Jimenez de sua mãe entrava pela porta precisando de ajuda ou de cura. Acha que os traficantes de escravos não podem te encontrar aqui? Ele perguntou uma noite, andando de um lado para o outro na cabana enquanto Jasper se encolhia em seus cobertores, fingindo dormir para poder escutar. Se alguém espalhar por aí que existe um Grisha morando nestas bandas... Isso é algo, a Didi disse, dando um aceno com uma de suas mãos graciosas, que não depende de nós. Não posso ser nada além do que sou, e se meus dons podem ajudar as pessoas, então é meu dever usá-los para isso. E quanto ao nosso filho, você não deve nada a ele? Sua primeira obrigação é manter-se em segurança para que nós não a percamos. Mas a mãe de Jasper havia segurado o rosto de Com entre as mãos de forma tão gentil, tão graciosa, com todo o amor brilhando em seus olhos. Que tipo de mãe eu seria para o meu filho se escondesse meus talentos, se eu deixasse o medo me guiar nesta vida? Você sabia o que eu era quando pediu que eu ficasse com você, Com. Pois não sugira agora que eu seja menos do que isso. E simples assim, a frustração de seu pai se foi. Eu sei, só não consigo aguentar o pensamento de te perder. Ela riu e o beijou. Então é melhor me manter perto de você, ela disse com uma piscadela. E assim a discussão acabava, até que houvesse a próxima. Acabou que, no fim das contas, o pai de Jasper estava errado. Eles não perderam a Adit para os traficantes de escravos. Jasper acordou uma noite para prestar atenção em vozes. Quando se arrastou para fora das cobertas, viu sua mãe vestindo o casaco sobre a longa camisola, pegando um chapéu e as botas. Ele tinha 7 anos na época, pequeno para a idade, mas velho bastante para saber que as conversas mais interessantes aconteciam depois que ele ia para a cama. Um homem zimene estava de pé na porta com roupas empoeiradas de cavalgar, e seu pai dizia: estamos no meio da noite. Tenho certeza de que isso pode esperar até amanhecer. Se fosse Jess que estivesse deitado sofrendo, você diria isso? Sua mãe perguntou. Adit. Ela beijou Com na bochecha. Depois pegou Jasper nos braços. Meu coelhinho está acordado? Não, disse ele. Bem, então você deve estar sonhando. Ela o colocou de volta no chão, beijou suas bochechas e sua testa. Vá dormir, coelhinho. Amanhã estarei de volta. Mas ela não voltou no dia seguinte, e quando bateram à porta na manhã seguinte, não era a sua mãe, era apenas o mesmo homem zimene empoeirado. Com pegou o filho e saiu pela porta em questão de segundos. Enfiou um chapéu na cabeça, acomodou Jasper na sela da frente dele e cutucou o cavalo para começar o galope.
O homem empoeirado montava um cavalo ainda mais sujo, e eles o seguiram por quilômetros de terra cultivada até uma casa de fazenda branca que ficava próxima a um campo de jurda. Ela era muito mais legal do que a sua pequena cabana. Tinha 2 andares e vidro nas janelas. A mulher esperando na porta era mais corpulenta do que sua mãe, mas quase tão alta quanto. Seu cabelo amontoado em rolos grossos de tranças. Ela acenou para que entrassem e disse: Ela está lá em cima. Nos anos que se seguiram, quando Jasper juntou as peças do que acontecera naqueles dias terríveis, ele se lembrou de poucas coisas. Os pisos de madeira polida da casa da fazenda e como eles pareciam quase sedosos sob seus dedos, os olhos da mulher corpulenta, vermelhos de tanto chorar, e a menina, uma criança anos mais velha que Jasper, com tranças arrumadas como as de sua mãe. A garota havia bebido de um poço que tinha sido cavado perto demais de uma das minas. Ele devia estar selado, mas alguém simplesmente havia levado o balde embora. O molinete ainda estava lá, junto da velha corda. Sendo assim, a menina e seus amigos tinham usado uma de suas lancheiras para trazer a água para cima, fria como a manhã e 2 vezes mais clara. Todos os 3 adoeceram naquela noite. 2 deles morreram. Mas a mãe de Jasper havia salvado a garota, a filha da mulher corpulenta. A Dee tinha parado ao lado da cabeceira da garota, cheirado a lancheira de metal e depois pousado as mãos na pele febril da garota. Ao meio-dia do dia seguinte, a febre tinha diminuído e o tom amarelado desaparecido dos olhos da menina. No fim do dia, ela se sentou e disse à mãe que estava com fome. A Dee sorriu para ela e desmaiou. Ela não tomou cuidado suficiente ao extrair o veneno, disse o sujeito empoeirado. Ela acabou absorvendo muito dele. Já vi isso acontecer antes com Zoa. Zoa. A palavra significa abençoado. Era a palavra que a mãe de Jasper usava em vez de Grisha. Somos Zoa. Ela dizia para Jasper enquanto fazia uma flor desabrochar com o movimento de seus dedos. Você e eu. Agora não havia ninguém que pudesse salvá-la. Jasper não sabia como. Se ela estivesse consciente, se estivesse mais forte, poderia ter sido capaz de se curar. Em vez disso, ela deslizou para dentro de algum sonho profundo, sua respiração se tornando cada vez mais pesada. Jasper dormiu, sua bochecha pressionada contra a palma da mão de sua mãe, certo de que a qualquer instante ela acordaria, acariciaria sua bochecha e ele ouviria sua voz dizendo: "O que está fazendo aqui, coelhinho?" Em vez disso, ele acordou com o som de seu pai soluçando. Eles a levaram de volta para a fazenda e a enterraram sob uma cerejeira que já estava começando a florir. Para Jasper, aquele dia tinha sido bonito demais para tamanha tristeza, e mesmo agora, a visão daquelas flores rosa claro em uma vitrine ou bordadas nas sedas de uma dama sempre o deixava melancólico. Elas o faziam se lembrar do cheiro da terra recém-mexida, o vento sussurrando pelos campos, a voz de barítono de seu pai cantando algum tipo de música solitária, um arcaílice em palavras que Jasper não entendia. Quando Con terminou, as últimas notas subindo em direção aos ramos da cerejeira, Jasper perguntou: "Mamãe era uma bruxa?" Con colocou a mão sardenta no ombro do filho e o puxou para perto. "Ela era uma rainha, Jess", disse ele. "A nossa rainha." Jasper preparou o jantar para eles naquela noite. Biscoitos queimados e sopa aguada. Mas seu pai comeu cada pedacinho e leu para ele seu livro Kyles sobre santos, até que as luzes baixaram e a dor no coração de Jasper se aliviou o suficiente para ele dormir. E foi desse modo que a vida seguiu desde então, apenas eles dois, um cuidando do outro, trabalhando nos campos, empacotando e secando jurda nos verões, tentando fazer a fazenda valer o investimento. Porque não tinha sido suficiente? Mas mesmo enquanto pensava nisso, Jasper sabia que nunca teria sido suficiente. Ele nunca poderia voltar para aquela vida. Ele não havia sido criado para ela. Talvez, se sua mãe estivesse viva, ela poderia ter lhe ensinado a como canalizar sua inquietação. Talvez ela tivesse lhe mostrado como usar seu poder em vez de escondê-lo. Talvez ele tivesse ido para Ravka para ser um soldado da coroa. Ou talvez tivesse acabado onde estava de qualquer maneira.
Ele limpou a mancha de Judas de seus dedos e colocou a tampa de volta na lata. Os Imenes não usam apenas as florações, disse ele. Lembro-me da minha mãe encharcando os talos de Jurda com leite de cabra. Ela me dava a mistura quando eu estava no campo. Por quê? Perguntou Mathias. Para neutralizar os efeitos de um dia inteiro inalando o pólen da Jurda. Era demais para o sistema de uma criança, e ninguém me queria mais agitado do que eu já era. Os talos? Repetiu Quay. A maioria das pessoas simplesmente os descarta. Os talos possuem um bálsamo. Os Imenes o drenam para fazer pomadas. Eles os esfregam nas gengivas e narinas dos bebês quando estão queimando Jurda. Jasper batucou os dedos na lata, um pensamento se formando em sua mente. Será que o segredo para o antídoto da Jurda Parém estava na própria Jurda? Ele não era um químico, não pensava como Wylan e não fora treinado como um fabricador, mas ele havia puxado a sua mãe. E se houver uma versão do bálsamo capaz de neutralizar os efeitos do Japarém? Ainda precisariam descobrir um modo de administrar. Foi quando as janelas se estilhaçaram. Jasper sacou suas armas num piscar de olhos enquanto Mathias empurrava Quay para o chão e apoiava o rifle no ombro. Eles se deslocaram para a parede e Jasper espiou o lado de fora através do vitral destruído. Nas sombras do cemitério, ele viu lamparinas erguidas, silhuetas oscilantes que deviam ser pessoas, muitas pessoas. A menos que os fantasmas estejam muito mais vivos do que de costume, disse Jasper. Parece que temos companhia.